O Arthur 10J. Notícias do Galo, Nicola Arthur. Hoje a imprensa argentina revelou interesse em 2 atletas de lá. Confesso que eu ainda não consegui chegar a uma conclusão se tem alguém mais perto de ser contratado. Tá? Mas os 2 nomes em questão são, o primeiro deles, Juan Portilla. Ele é um volante colombiano de 26 anos de idade, pertence ao Talleres. O Galo já fez 2 propostas. A última delas, a maior, de compra de 50% dos direitos econômicos. O Talleres quer mais dinheiro, até porque havia investido 2 milhões de dólares quando da compra desse atleta em 2024 do América de Cali. Segundo o reforço pretendido também, de acordo com a imprensa argentina, Tomás Molina, ambos primeiros volantes, tá? O Molina pertence ao Argentino Júnior e por ser 4 anos mais velho é um pouco mais barato. Ainda não há oferta oficial ao Argentino Júnior, uma perspectiva de oferta para essa semana, tá? Deixa eu só contar mais uma do Galo. Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo são jogadores de um pouco mais de destaque dentro do elenco do Atlético, cujos contratos se encerram em dezembro, ou seja, são jogadores que já podem assinar aquele famoso pré-contrato. Rodolfo e Edu, boa noite, Nicola. Tanaka falou em seu canal que o Márcio Kadar queria fazer um aporte de 250 milhões há 2 anos atrás. Será verdade? Vamos tentar descobrir essa parada? Vamos tentar descobrir? Vou mandar direto para quem pode nos trazer essa resposta de maneira definitiva. Quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí. Passando para saber se existe alguma verdade nessa informação. Aí eu mando o print. Assim que a pessoa responder, eu já conto para vocês, tá bom? Tanaka ainda disse em seu canal que os donos da SAF do Galo recusaram a oferta na época e nem sequer responderam ao Márcio Kadar. Eu mandei para um dos acionistas do Galo a pergunta, tá? Vamos esperar a resposta, mas acho interessante o tema. É certamente algo bastante peculiar, porque o Atlético precisa desesperadamente de dinheiro. Hoje, a busca se dá por aportes de 700 milhões de reais. Beleza? Nicola, com o empate hoje, o Sub-20 o Porto Panorama, tá lembrando que o Atlético Mineiro empatou com o Cuiabá. Resultado desastroso. No Sub-20, o Atlético hoje na zona de rebaixamento e tem na próxima rodada o Lanterna Atlético Goianiense. Se não vencer o Atlético Goianiense, aí... O Galo se preparando. No fim de semana tem jogo treino contra o Betim. 10 da manhã do sábado, na cidade do Galo. Esse jogo treino não haverá torcida, nem imprensa, uma atividade mais reservada. Betim que teve uma boa campanha, chegou a ter uma possibilidade boa de classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro, depois disputou o troféu em Confidência. Do lado do Galo, o técnico Cuca quer utilizar praticamente todo o elenco. Não sabe ainda se vai poder contar com Guilherme Arana e o atacante Coelho. Ambos estão ainda em tratamento, mas foram a campo nos últimos 2 dias, nesse início de intertemporada, dando corridas ao redor do gramado, ainda sob cuidados, tanto do Coelho quanto do Arana, dos médicos e também fisioterapeutas do Atlético. Mas em breve já devem estar na transição e há uma perspectiva de que ambos possam estar disponíveis no dia 12, que é o primeiro jogo nesta retomada do futebol brasileiro, para o Galo contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. Sobre reforços, negociação difícil com o volante colombiano Camilo Portilla, do Talleres. A primeira investida do Atlético não teria agradado aos dirigentes do clube argentino. O jogador até tem uma intenção de jogar no futebol brasileiro, mas precisa haver um acordo entre as equipes, o que não é muito fácil no momento, até porque o Atlético não tem capacidade de grande investimento neste mercado. O zagueiro Rômulo recebeu algumas sondagens. O Sport Recife, aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, mas também de fora do Brasil, da Turquia e também de Portugal. Há um entendimento, tanto da parte do Galo, quanto do staff do zagueiro Rômulo, de 21 anos, que é importante ele rodar, ter experiência em outro clube, já que no Atlético possivelmente terá poucas oportunidades. O time sub-20 decepcionou mais uma vez. Em casa não saiu do 0-0 com o Cuiabá ontem à tarde e segue na zona do rebaixamento do brasileiro da categoria. Um abraço.
É uma negociação difícil. O momento está bem travada a possibilidade da vinda do volante colombiano Camilo Portilla, que é do Talleres, da Argentina. Tem 26 anos, vinha sendo convocado para a seleção colombiana nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Ou seja, é um jogador que tem mercado e o Talleres só vai liberá-lo por um valor mais alto. O Atlético fez uma primeira consulta, o valor não agradou ao Talleres. O atleta até está seduzido pelo que a gente sabe, né? Vim jogar no futebol brasileiro, é um mercado hoje que paga melhor, né? Para o atleta principalmente, mas não é tão simples assim essa negociação. E nós apuramos que, além do Camilo Portilla, o Atlético tem mais 2 jogadores para essa função de primeiro volante, já mapeados. O Galo também já iniciando aí essa consulta, essa conversa, porque está tentando trazer um nome. Não pode trabalhar com um nome apenas, né? Uma possibilidade. Ele é uma delas, as outras 2 estão sendo guardadas aí a 7 chaves pela diretoria do Galo. O Ale, você conhece o Camilo Portilla? Não conhecia não, João, mas fui pesquisar. É um jogador que trabalha de primeiro e segundo volante, que é a posição que o Cuca precisa, que ele quer, né? E é um jogador que termina em alta temporada, que pode ajudar o Atlético. Agora, a questão que o Claudião falou é bem simples, principalmente para os times argentinos, né? O João, eles estão tentando fazer o máximo de dinheiro possível, vão fazer leilão, vão começar a inflacionar. O mercado já tá maluco. A gente vê os preços praticados aí, são doideira mesmo. E eu acho que o Atlético tá muito certo de ter outras alternativas, justamente para não cair nessa, né? E digo mais, hein? Acho que não é um cara que vem para ser titular absoluto. Acho que ele vem para brigar por posição, já que o Alan Franco hoje é o titular adaptado, né? Improvisado ali na função, e é muito bom jogador. Você tem o Patrick, que é muito promissor, você tem o Rubens, que pode fazer aquela função, né? Então, assim, o Atlético tá certo, ele tá ali namorando, sabe, algumas opções para ver o que é mais viável. O Ale, mas é uma posição que o Galo hoje está carente? O Cuca, ele gosta, né? Ele gosta de ter mais alternativas ali de primeiro volante. De primeiro, ele só tem hoje o Patrick, já que ele não considera o Fausto Vera, né? Eu também não considero, mas eu acho que ele só tem o Patrick, que é bom jogador, mas é muito jovem, né, João? Então ele quer um xerifão ali pra posição. Eu acho que ele tá precisando sim, mas não que se não tiver, ele consegue se virar. Mas como são muitas competições, João, seria importante ter um xerifão ali à frente da zaga. Ô Ale, o que o Cuca mais tem que ajustar no time do Galo aproveitando esse período de parada? Eu acho que é importantíssimo, João, ele dar condicionamento, e aí físico, técnico, tático, né, para alguns jogadores que ou estão voltando de lesão ou não estão no seu melhor nível, né? Então eu coloco aí, por exemplo, o Júnior Santos, que até deixou uma última boa impressão, né, antes dessas férias aí. O Júnior Santos voltar a jogar o que a gente já viu ele jogar. Vale lembrar que o Júnior Santos foi a principal contratação do Atlético para essa temporada. Então, sofreu muito com a contusão no início. Exatamente, também não teve pré-temporada. Uma série de fatores que fizeram com que ele não conseguisse desempenhar o seu melhor nível. Mas ele foi contratado para ser, assim, brigar para ser o segundo melhor jogador do time, né? E até agora não teve essa condição. Então, ele é um exemplo. A recuperação do Arana é fundamental. É fundamental porque você está falando de um cara em nível de seleção, um cara que é acima da média na posição, e o Cuca ainda ganha a possibilidade de usar o Rubens no meio-campo, né? Porque é onde ele prefere, né? Tanto o Rubens como o treinador. Recuperar também o Gabriel Menino, que começou muito bem no Galo, chegou muito bem, depois teve uma lesão, foi perdendo espaço e ritmo, então é um outro jogador que a gente espera que seja recuperado. Condicionar o Dudu, né? Porque o Dudu fez um jogo só no Atlético e é uma boa alternativa que tem. E aí mais difícil também, né, João? De tentar dar uma condição melhor pro Bernard, que esse aí já tá há algum tempo e não conseguiu ainda vingar. E aí eu te faço a pergunta, você acredita ainda numa recuperação do Bernard no Galo? Ô João, eu acho que eu vou mais com o coração aí, porque eu gosto tanto do Bernard e já vi ele jogar tão bem, e é um menino tão bonzinho que não rouba. Não é que o Bernard tá ali, tá de sacanagem, né? Ele não tá treinando, não tá se dedicando. Ele tenta, ele sabe, ele busca, ele
Ele quer... entrega o melhor que ele consegue no momento. Exatamente. Então, assim, eu acho que até por essa dedicação, eu não acredito, evidentemente, que o Bernard seja o melhor Bernard, né? A melhor versão do Bernard que a gente já viu. Mas que ele possa contribuir muito mais. Eu acredito que ele possa contribuir muito mais. E aí, com todas essas movimentações desse período de treinamento aí, ô João, o Cuca ele vai ter uma coisa que ele teve em poucos momentos na temporada. Ele não vai ficar refém de jogador. Porque a gente discutiu, debateu muito aqui, que tinha muitos jogadores em várias posições que se tivesse jogando mal, tinha que continuar jogando. Porque quando ele mexia, piorava o time. Hoje não, você tem várias posições, opções, né? Então, por exemplo, se o Coelho não pode jogar, ele tem o Dudu. Se o Rony não pode jogar, como não pode, ele tem o Júnior Santos, sabe assim? Então, se o Hulk não pode jogar, ele pode colocar o Rony ou o Júnior Santos na posição de centroavante. Então, ele tem possibilidades. E eu acho que isso é muito importante para o treinador. Sim, então, Márcio Atleticano, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Galo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Marcha aqui no canal Corte do Galo.